Saudações amigos, aqui o Cristiano do canal Russificando, fazendo mais uma transmissão para vocês, hoje para falar a respeito de um vídeo de um outro canal a respeito da Rússia, chamado Rússia onde ser gay é proibido. Esse vídeo foi feito por dois ativistas homossexuais chamados de Gabriel, os Gabriéis. A primeira coisa que chama a atenção neste vídeo é a forma absolutamente desrespeitosa pela qual os dois se referem à cultura, à história da Rússia, incluindo o seu período soviético, assim como também um desrespeito pelos símbolos. Logo no começo nós temos aqui uma imagem do Putin, todo colorido, com batom inclusive. Temos uma bandeira colorida, a famosa bandeira do arco-íris, e temos os dois Gabriéis utilizando isso aqui aparentemente é uma montagem, utilizando um uniforme russo. Utilizando um uniforme russo, quer dizer, um símbolo da Rússia, uma capa completamente desrespeitosa. Como seria desrespeitoso se eu utilizasse aqui, por exemplo, como ilustração do meu vídeo, uma bandeira LGBT, e começasse a falar mal dessa bandeira LGBT, mostrando um completo desconhecimento da história dessas pessoas. Então, para começo de história, a única fonte que eu vi esses dois Gabriéis mencionarem é um documentário do UOL, um documentário que, a propósito, eu ajudei a produzir, mas que não gostei nem um pouco do resultado e que, diga-se de passagem, não tive nenhum ganho pessoal com isso. Fiz isso muito mais por um amigo que, na época, trabalhava com a produção deste vídeo. E esse vídeo, a propósito, como eu fiquei sabendo recentemente, ele foi, inclusive, premiado, premiado no Brasil como o melhor documentário do ano. Premiado, evidentemente, por pessoas que pertencem ao lobby desse universo que os Gabriéis seguem, do qual eles fazem parte. Curiosamente, o nosso canal sempre apresentou notícias sobre a cultura, sobre a história da Rússia, jamais obteve qualquer tipo de, digamos, ganho pessoal com isso, qualquer tipo de premiação, e muitos jornais com os quais eu tentei me corresponder, muito menos mostraram interesse no assunto. Agora, se fosse claro para o nosso canal publicar sobre homossexuais na Rússia, sobre lésbicas na Rússia, sobre travestis na Rússia, então, com certeza, podem ter certeza absoluta de que o nosso canal teria no mínimo uns 100 mil seguidores. Só que, felizmente, o nosso canal possui uma coisa chamada princípios. Nós aqui não vendemos a alma exatamente para estes grupos, por entender que se trata de pessoas mal intencionadas, por entender que não se trata de gente de bem, não se trata de pessoas de moral, não se trata de pessoas dignas de respeito. Não se trata não pela orientação sexual dessas pessoas, e sim por serem desonestas. Porque eu já conheci muitos homossexuais, inclusive homossexuais que estiveram aqui na Rússia, para os quais eu tive o grande prazer de promover, inclusive, excursões, pessoas que se tornaram, inclusive, meus amigos, e que eram pessoas dignas, respeitosas, pessoas de mente aberta, pessoas honestas. Assim como a honestidade não tem sexualidade. Você tem pessoas de orientação tradicional honestas, assim como você tem pessoas de orientação não tradicional desonestas que trabalham segundo agendas políticas, pessoas politicamente engajadas e que, pagos ou não, procuram de todas as formas promover uma determinada ideologia. E isso é uma coisa que no Brasil nós percebemos inclusive em universidades. A Universidade Federal da Bahia, por exemplo, para quem não sabe, promove não apenas seminários, como também palestras, que evidentemente promovem esse tipo de ideologia, ou seja, chamada
ideologia da boa e velha sodomia e, em vez de se produzir conhecimento, procura-se impor uma posição ideológica. E nós, claro, não temos com isso, nós não temos qualquer compromisso para com isso. Entendemos que essa é uma prática destrutiva, é uma prática que faz com que as pessoas se esqueçam do que significa viver em comunidade, do que significa respeito mútuo, inclusive pela vida particular, pela vida íntima das pessoas. E, claro, esquecem do principal, que é o fato de que vida particular, vida pessoal, tem esse nome exatamente porque se trata da vida da pessoa. A sociedade não é uma extensão da sua cama. Assim como é completamente condenável ver um bando de homens, né? De homens não, de moleques, essa aqui é a verdade, tentando se apresentar como machos, né? Que saem com todas as mulheres e que inclusive fazem um vídeo ensinando mulheres a dizerem coisas indecentes. Assim como isso é algo condenável, então também tem que valer para o homossexual que faz a mesma coisa. Assim como é condenável que um homem saia por aí dizendo o que ele fez com a mulher, também tem que ser condenável que um homem que sai por aí dizendo o que ele fez com outro homem. É uma questão de lógica, senhores. Infelizmente, nas escolas do Ocidente, e mesmo nas escolas da Rússia hoje, não se ensina mais uma coisa que se ensinava na época soviética, chamada lógica. Ora, a partir do momento em que o indivíduo levanta uma bandeirinha colorida, a partir do momento em que ele sai dizendo por aí que isso é normal, que ele é, isso é a mesma coisa que dizer que entre quatro paredes ele pratica o coito anal com outro homem. Isso é uma coisa absurda. Como seria absurdo um homem que diz que faz isso com uma mulher? É questão de respeito. A vida íntima, a vida particular, tem esse nome exatamente porque se trata da vida de uma pessoa. Na Rússia, não existe nenhum tipo de proibição para que duas pessoas adultas, duas pessoas maiores de idade, exerçam a sua intimidade da forma que elas quiserem. Isso, inclusive, foi algo que foi me explicado por um jurista. Inclusive, um homem que queira fazer seja lá o que for com outro homem. Não existe nenhuma proibição na Rússia que impeça isso, assim como existe, por exemplo, no Irã ou na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, no Irã, essas pessoas são enforcadas por guindaste. Aqui na Rússia eu nunca vi, né, uma pessoa sendo enforcada na rua por razão de orientação sexual. Ah, mas porque eu vi um vídeo no documentário da UOL que mostra, né, gays sendo espancados. Aquelas pessoas ali daquele vídeo, elas não são espancadas por elas serem gays. Aquelas pessoas ali daquele vídeo são espancadas por um movimento que inclusive já foi extinto, perseguido inclusive pela justiça russa, pelo MVD, chamado Occupy Pedofilia. Eram geralmente desocupados que chamavam a criança, né? Faziam com que essa criança seduzisse, a criança que evidentemente era usada como isca, faziam com que essa criança seduzisse um pedófilo e assim capturavam esse pedófilo e faziam vídeos humilhando completamente essas pessoas. Quer dizer, exercendo ali o papel do Estado. Quem tem que se encarregar da perseguição, da repressão da pedofilia é o Estado, não é o particular. E exatamente por isso essas pessoas foram julgadas, foram
condenadas e hoje estão presas. E quem não foi preso simplesmente fugiu para a Ucrânia. Em contrapartida, não existe nenhuma lei na Rússia que proíba um homem de fazer seja lá o que for com outro homem em seu lugar íntimo. Apesar disso, a lei russa estritamente proíbe a propaganda pública da orientação sexual não tradicional, de valores, né, não tradicionais, que é exatamente o que? Um homem andar de mãos dadas com outro homem, uma mulher, por exemplo, na Rússia pode andar de mãos dadas com a mulher, isso é algo muito tranquilo. O que não significa, a propósito, que ambas sejam lésbicas. Eu conheço muitas meninas que têm namorado, que até têm marido, que andam de mãos dadas com a amiga delas. Meninas que são mães, inclusive. Como eu já andei muitas vezes na rua de mãos dadas com duas moças com quem eu fiz amizade, que eu conheci na minha visita ao Hermitage. A última vez que isso aconteceu foi na semana passada. Isso não quer dizer que nós tenhamos qualquer tipo de tara sexual por homenagem a qualquer tipo de coisa. Eu acredito que um dos problemas do Ocidente, uma das razões pelas quais eu deixei o Ocidente para não voltar a viver nunca mais, é exatamente o fato de que hoje as pessoas têm uma mente muito suja. Tudo hoje em dia no Ocidente é sexo. Infelizmente tem pessoas que hoje tentam introduzir essa revolução sexual aqui na Rússia, o que não quer dizer que a população concorde com isso. E essa, aliás, é a grande diferença entre o mundo russo e o mundo ocidental. É que aqui há pessoas guerreiras que resistem a isso. Se esses dois Gabriéis tivessem pesquisado pelo menos um pouquinho sobre a Rússia, pelo menos um pouquinho, mais de 300 nacionalidades convivendo harmonicamente por anos em um mesmo território. Eles chegam, inclusive, ao absurdo de soltar aquele clichê de que a Rússia é um país racista. Como é que pode ser racista um país que tem um país que tem mais de 300 nacionalidades convivendo em paz no mesmo território? A Rússia não é os Estados Unidos, onde para uma criança negra ir à escola, então ela precisa ser escoltada por agentes federais. A Rússia não é o Brasil, em que, por você ser de uma determinada nacionalidade, o policial vai chegar, vai te prender, vai praticamente deixar você nu na rua para fazer uma revista e ainda apontando a arma para você. Os policiais russos são extremamente gentis, são pessoas educadas. Não é como no Brasil, em que uma mulher chega assustada reclamando para um policial, que foi assaltada, o policial dá uma bofetada na cara dela. Eu já vi aqui, pessoalmente, policiais aqui reagirem de forma completamente tranquila diante de jornalistas histéricos. Situações absolutamente inimagináveis no Brasil. Um país de pessoas temperamentais. O brasileiro, infelizmente, é temperamental e ele tem essa fama, não só aqui na Rússia, como em muitos países europeus. Uma coisa muito válida que eu aprendi na Rússia é exatamente a controlar os próprios impulsos. Você não faz nada que preste quando você é uma pessoa temperamental dominada apenas por impulsos ou por algum tipo de histeria. É por isso que aqui na Rússia você encontra grandes nomes como na arte, na cultura, como Tchaikovsky, como Dostoiévski e como tantos outros. Logo, esses dois indivíduos eles não entendem de absolutamente nada da cultura russa e tendem a se meter a falar daquilo que eles não conhecem. Eles chegam ao ponto de dizer que os russos adoram guerra, tentando apresentá-los como bárbaros, como dizia Gabriel o Pensador, como imbecis que adoram guerras. Só que eles esquecem que não são os russos que adoram guerra, os russos amam a paz. Só que, como eles mesmos dizem, só que podem guerrear melhor do que
qualquer pessoa. A Rússia, na história dela, foi invadida por... A lista de países que invadiu a Rússia é uma lista quase... Praticamente todos os países do globo, né, pelo menos da Eurásia, têm alguma participação. A Rússia foi invadida por cavaleiros teutônicos, por cruzados suecos, pelos romanos, se a gente, né, pegar os eslavos do leste ainda, por Napoleão, pela Horda Dourada de Genghis Khan, pelos turcos, pela França, pela Inglaterra, pela Polônia, República das Duas Nações, pela Lituânia. A lista de países que invadiu a Rússia é muito grande. Mais da metade da história da Rússia é formada por guerras. Para efeito de comparação, a história americana, por exemplo, os americanos basicamente só tiveram a guerra civil, se nós falarmos de guerra no próprio território dos Estados Unidos, claro. Basicamente eles só tiveram a guerra civil e uma guerra com a Inglaterra, nos quais queimaram a cidade e depois saíram de lá. Né? Quer dizer, uma espécie de acerto de contas. Então a história russa é uma história bastante peculiar porque ela é completamente diferente da história de todos os outros países. E esses dois indivíduos, estes dois senhores, digamos assim, muito menos se deram ao trabalho de pesquisá-lo, né, fazendo um vídeo completamente irresponsável, um vídeo preconceituoso e eu diria até mesmo racista. Racista no caso contra os russos. Como é que se chama o racismo contra a Rússia? É chamado de russofobia, um termo que a propósito existe desde o século XIX. E infelizmente, vídeos como destes dois Gabriéis, existe um outro blogueiro também, não lembro agora o nome, um que até tenta fazer piadinhas, né, com a história russa, com a própria cultura russa, não sabem de absolutamente nada. São duas pessoas que reproduzem uma ideologia racista, fabricada no Ocidente sob encomenda. Não sei se eles dois recebem alguma coisa para isso, eu até espero que receba, porque você dizer bobagens, né, sendo pago, até que dá para entender. Né? Pelo menos existe alguma lógica aí. Agora falar bobagens de graça, né, isso é uma coisa completamente ridícula. Então, o meu conselho para estes dois senhores, e claro, para quem deseja, né, se aprofundar no assunto, é buscar fontes fidedignas. Por exemplo, eu posso mencionar para vocês uma fonte excelente aqui, que é, aliás, até mais de uma fonte, como por exemplo a Российская LGBT-сеть, o LGBT Проект Pulsar, ou seja, um projeto de pederastas chamado Pulsar, assim como a Правовая помощь трансгендерным людям, ou seja, que é, e mesmo a ONU, né? A ONU e o Conselho da Europa. Como é que esses países consideram a Rússia? O que a ONU, o que o Conselho da Europa dizem sobre a Rússia? Eles dizem que a Rússia é um país homofóbico? De acordo com a tabela deles, nós temos países como classificados em T, N e I, né? Толерантные, нейтральные, враждебные. Ou seja, países tolerantes, neutros e hostis. No rol de países tolerantes, nós temos, por exemplo, países como os Estados Unidos e o Canadá. Temos a União Europeia, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. Dentre os países da ex-União Soviética, nós temos a Estônia, como países tolerantes. Lembrando que nos Estados Unidos, a propósito, mesmo sendo considerados um país tolerante, existe nos Estados Unidos uma lei que proíbe a propaganda do homossexualismo para menores de idade. Ou seja, isso não é só exclusividade da Rússia. Essas pessoas falam tanto da Rússia, né, mas não se dão o trabalho de pesquisar como é a realidade em outros países, antes de soltar impropérios. Neutros. Temos países como a China e temos também a Rússia
como um país neutro quanto a essa questão. Também entram aí a Ucrânia, a Moldávia, apesar de que a Ucrânia agora está tentando se apresentar como tolerante. Temos o Azerbaijão e o Tajiquistão. E temos os chamados países hostis, né? Que é aquele país onde não é só as pessoas que condenam, não é apenas o governo que proíbe a propaganda, mas país onde se mata, onde mata-se essas pessoas. Né? O que, na minha opinião, é um completo absurdo. Essas pessoas elas não precisam ser assassinadas, essas pessoas elas precisam ser ajudadas. Nós temos aqui os países do Oriente Médio, África do Norte, África do Sul, Sul da Ásia, temos a África Equatorial, a Índia e nos países da antiga União Soviética, o Uzbequistão e a Turcomênia. Logo, senhores, esses aqui são, a propósito, dados de organizações LGBTs, né? Organizações que defendem a ideologia da sodomia. Isso aqui não é coisa que eu estou dizendo para engrandecer a coisa. Isso aqui, para eles próprios, deveria ser uma referência na pesquisa. Logo, né, o meu conselho para vocês, busquem informações, busquem fontes que possuem uma coisa que estes dois senhores não têm, chamada credibilidade.